E aí se cumpre uma profecia da reconstrução do terceiro templo, né? Essa profecia ela tem que acontecer. Tem que A acontecer. construção do terceiro templo. Do terceiro templo. Por enquanto não pode, porque o local, né, que é o Domo da Rocha, tem a mesquita lá, é um grande problema, né? E aquele território sempre foi de Israel, sempre foi. Na divisão, depois de 45, quando estabeleceram, né, começaram a tentar estabelecer a ONU foi estabelecida, melhor dizendo, né, e deram para Israel um território. Israel nunca teve território, isso eram nômades, né? Eles habitavam sempre a Palestina. Mas aquele território que hoje está o Domo da Rocha sempre foi de Israel, foi o templo lá. O templo foi construído lá, e é lá que tem que ser feito. Hoje, Israel tem algo chamado Instituto do Templo. Eles estão preparados para isso. Eles têm os sacerdotes treinados, têm as roupas, têm os utensílios, têm o menorá de ouro maciço, milhões de dólares que custou. Isso aí você acha fácil na internet. Então, têm a planta, está tudo pronto. Eles estão esperando um ensejo para a reconstrução do terceiro templo. Eles acreditam nisso. E a única forma que eu vejo para eles conseguirem reconquistar aquele território é mediante uma guerra, para eles retomarem aquele território, né? E uma coisa curiosa, se o senhor permite expandir, né? Eu não Sim, sei se estou vamos falando lá. demais, né? Israel, ele é fundado em 14 de maio de 1947. Quando Jesus fala em Mateus 24, ele está falando sobre a figueira. A figueira tem uma alusão, é um simbolismo a Israel, né? E ele fala, quando os ramos da figueira estiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas. É um dos sinais. E ele ainda fala, não vai passar essa geração antes que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica, pautada no Salmo 90:10 e outros textos mais, o Salmo 90:10 é mais empírico, tem em torno de 70 anos. Hoje a nossa margem de vida ultrapassa, né? Porque a gente tem mais tecnologia, mas a média bíblica é 70 anos. Então, de 48 mais 70, nós vamos chegar em 2018. Muita coisa aconteceu em 2018. Quem tem boa memória vai lembrar. E também teve sinais dos céus, teve as luas de sangue, né? A Bíblia fala que sinais dos céus também vão corroborar como eventos, né? Que para você observar que está chegando o momento de Jesus voltar, de ter o arrebatamento, Apocalipse, essas coisas. Quando Israel torna-se nação, teve lua de sangue. Na Guerra dos 6 Dias, em 67, teve lua de sangue, né? Teve uma quatríade de luas de sangue, é muito raro isso. Eu acho que foi no ano 2015, 2016, né? Depois já veio 2018 e completou, né, os 70 anos. E depois disso, o Trump assume e começa a fazer uma série de coisas ali. Então, eu vejo toda essa coisa sendo pavimentada. Isso favorece o grande reset. Quando Al Gore lançou o livro dele, né, Uma Verdade Inconveniente. Perturbadora, inconveniente, falando do aquecimento global, muita gente zombou dele, mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E não se dava tanta importância. E agora voltaram a dar importância ao aquecimento global. É uma coisa que une as pessoas e é uma das plataformas do grande reset, né? De você poder tributar os países que são poluentes do meio ambiente, né? Esses tributos vão render uma renda universal. Então todo mundo vai ter uma renda, né? Vai ter um dinheiro para poder ter uma vida digna. Só que para você ter direito a esse dinheiro, você tem que cumprir normas e protocolos que o governo vai estabelecer. Digamos que você seja um empresário, não preciso dessa renda, mas você vai precisar viajar, você precisa negociar, você tem que vender, você tem que comprar. Então, se não tiver dentro dos protocolos estabelecidos pelo governo, especialmente vai ter que ter um governo mundial, alguém que vai ter que controlar tudo isso, né? Então, por isso já se fala muito nova ordem mundial, né? Então, a gente vê cada vez mais as coisas acontecendo, né? Fala da marca, né? Na mão direita ou na testa, a Bíblia fala, né? Quem não tiver a marca não pode comprar, vender, transferir, né? O Bill Gates desenvolveu uma tecnologia chamada luciferase, que você consegue detectar através de um aplicativo, né? Se a pessoa tomou determinado produto ou não, né? Se tem algum produto ou se tem alguma química específica, né, na corrente sanguínea dela, né? Então está muito claro isso para mim, né? Cada vez mais está claro. Estamos treinando a população. Eu vejo como um ensaio para preparar as pessoas a se submeterem a todos os comandos que o governo der.
Por isso que estão tentando já estabelecer um governo mundial. Não é mais teoria de conspiração. Antigamente eu achava que era teoria de conspiração. Quando você via na nota de dólar lá, escrito Novus Ordo Seclorum, né, Nova Ordem Mundial, em latim, na nota de $1, né, hoje isso é muito mais plausível. Né? Hoje já é discutido isso no Fórum Econômico Mundial, né, através do Grande Reset. Parece uma grande solução, o Grande Reset. Né? Mas aí, para você poder ter um score adequado, poder ter passaporte, poder trabalhar, poder fazer suas coisas, você vai ter que obedecer algumas normas. Dentre elas, pode ser que você tenha que se submeter a tomar certo, sei lá, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, Isso, porque tem que tomar cortam, cuidado né? com é, Você vai ter que submeter algumas coisas, né? alguns Que se você, protocolos, né? alguns protocolos, se você não aceitar, você está fora da sociedade. Está fora da sociedade. E a Bíblia prevê isso. Diz que quem não tiver a marca, né, não vai poder comprar, vender, não vai poder fazer nada. Então, eu creio que a gente está cada vez mais próximo. Os sinais se molduram ao nosso redor. Eu não posso afirmar, né, vamos ter apocalipse em tal dia. Mas pelos sinais, pelas coisas que se molduram ao nosso redor, eu vejo que a gente está cada vez mais perto. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, ele dá um panorama do que vai acontecer. O panorama é esse, que é muito similar ao que a gente vive hoje, né? Inclusive em termos de data, né? Se tiver interesse, eu expando o assunto. Né? Estou tentando ser sucinto nas respostas, porque eu falo pra caramba. Nós vivemos o princípio das dores, né? Então, isso antecede. Eu acho que nós vamos viver o Apocalipse, sim, está escrito, é bíblico, e muitas profecias bíblicas já se cumpriram. Né? Então, eu acredito, o Apocalipse está lá, vai cumprir, a gente não pode impedir isso. Mas também não precisa ter medo. Eu não acho que precisa ter medo. Apocalipse é da noite para o dia ou já estamos vivendo o Apocalipse? E se você interpreta que já estamos vivendo o Apocalipse, ele começou quando, então? Não, na verdade, você precisa de um preparo. Né? Você tem que preparar uma plataforma para o Apocalipse se instalar. Você tem que pavimentar essa estrada primeiro. Então, eu vejo várias ações ocorrendo no mundo que corroboram para favorecer o Apocalipse, para favorecer aquilo que a Bíblia prediz. Dentre eles, a marca, o controle mundial, uma nova ordem mundial. Já se fala muito de nova ordem mundial. Inclusive, o Biden deu um discurso dizendo que é necessário que haja uma nova ordem mundial e que os Estados Unidos governem essa nova ordem mundial. Então, nunca se falou tanto nova ordem mundial como agora. Então, tem muita coisa acontecendo. Estão pavimentando. Quando o Trump, curiosamente, 45º presidente norte-americano, sabe que para o satanismo, para a numerologia cabalística satânica, que é diferente do cabalá judaico, ela é modificada, ela é adaptada para o satanismo, né? O número 9 tem uma representatividade muito grande. Tem para os judeus também e para os satanistas também tem, né, por outros motivos. Né? E ele foi o 45º presidente norte-americano. Curiosamente, ele fez muitas coisas. Ele conseguiu fazer coisas que nenhum outro presidente fez. Primeiro que não teve, assim, grandes guerras na época dele. Depois, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento bem grande. Né? O genro do Trump, né, o cara fez acordos de paz assim, incríveis, né, que ninguém conseguiu fazer. Israel agora está sob ameaça. Né? Quando você vê que os Estados Unidos tira as tropas do Afeganistão e deixou um monte de arma com os caras, o Estado Islâmico ganha força, eles são aliados do Hamas, do Hezbollah, que são inimigos, são grupos terroristas inimigos de Israel, né? O Irã também, são financiados pela Rússia e pelo Catar, a gente vê que Israel está sob uma ameaça agora. Né? Inclusive, eles já estão estocando alimentos. Chegaram algumas informações para mim de pessoas que moram em Israel, né? Não sei se isso foi veiculado na mídia, eu procurei, não achei, mas eu recebi uns 4 e-mails de pessoas que moram em Israel, são meus seguidores, e falaram que eles já estão estocando alimentos, se preparando para um possível ataque. Lembrando que os Estados Unidos é aliado de Israel. Então, de repente, pode ser que eles tenham que entrar numa guerra aí, né? E aí se cumpre uma profecia da reconstrução do terceiro templo, né? Essa profecia ela